Bem, meu nome é Margarida Besteiro, vim aqui apresentar algumas propostas à empresa. Propostas essas que me foram dadas para me trazer até vocês. Falando sobre o transporte ferroviário e como ele pode vir agregar aqui na nossa empresa, se a gente investir, dar importância a ele, dentro do turismo também, dentro de todo um enfoque, né, em relação a esse tipo de transporte que hoje está praticamente em desuso, usando mais para cargas. E eu quero mostrar que o nosso país, o Brasil, ele tem um potencial para estar além só de cargas, né? Para transportar passageiros como meios turísticos. E como eu acho que o Brasil tem um potencial ferroviário muito grande, por ser a 10ª maior extensão de trilhos, e que ele pode ter assim as suas distâncias continentais, né, do nosso país, com uma paisagem vasta, rica, que pode também ser um atrativo turístico para esse tipo de trajeto que eu venho apresentar aqui a vocês. Então, em primeira instância, fazendo comparação com outros países, como Estados Unidos, por exemplo, então todo o continente europeu, os trens leves são muito utilizados pelos passageiros. O próprio transporte ferroviário em si já é um grande atrativo turístico. Desde o momento que você entra, porque sem dúvida, né, o trem ele é um meio prático e confortável para se viajar. Até porque eles sempre são, na Europa, eles sempre são pontuais. E as estações, eles oferecem diversos tipos de serviços, os vagões são modernos, como é que eu posso dizer? Como eu posso falar? Eles são passíveis de conforto. Eles oferecem dentro dos vagões refeições, bebidas, alimentações de excelente qualidade. E viajar de trem pela Europa significa ter assim, mais ou menos mais de 300 mil pessoas, né, nesse tipo de serviço. Que mesmo que o passageiro viaje sozinho, ele nunca vai estar sozinho. Então, a minha sugestão para a empresa é que faça investimento na melhoria para a prática desse tipo de transporte no Brasil. Para que as pessoas venham se interessar em viajar de forma, né, terrestre, através de trens de grandes qualidades. Que o Brasil faça essa prática, que há muito tempo, desde o século XIX, que foi quando surgiu, que ele vem sendo escasso, enquanto em outros países, como o Japão, ele só tende a crescer com trens de grande velocidade, né? Trens eficientes e de qualidade. A sugestão que eu tenho é que a nossa empresa que trabalha com transporte ferroviário, ele pare só de investir em transportes de cargas e passe a investir nessa nova modalidade, uma forma modal, que se comparado com outros países que deram certo, principalmente a Austrália, Londres, Canadá e a Inglaterra, onde se iniciou o transporte ferroviário de passageiros, né, de forma turística também, que ele seja implementado aqui no nosso país, com a ajuda do governo, que tem que ter esse tipo também de olhar para o nosso país, um país que precisa e deve explorar os pontos turísticos que nós temos, que são grandes, né? E o trem ele chega em lugares acessíveis, aonde para muitos não são acessíveis. Por exemplo, a Amazônia quase toda é voltado a um ciclo fluvial, o aéreo. Então as extensões daquela cidade para chegar de trem seriam magníficas, as pessoas poderem estar conhecendo outros pontos que se viajassem de forma fluvial ou aérea não teriam. O Nordeste em si também, porque no nosso país, por mais que nós sejamos a 10ª maior em trilho,
estão mais focados dentro do Sudeste e Minas Gerais, onde tem maior parte. Então, se a gente comparar isso ao nosso território nacional, ele passa a ser pequeno, muito pequeno, em relação aos Estados Unidos e Canadá, que tem uma grande extensão de trilhos, porém é um estado de território menor, então ele passa a ser grande, tanto quanto. Então, o que eu posso falar e sugerir aqui a todos, né, é que a gente possa investir, nós temos potencial para isso, né, seria um meio de transporte ideal para ser utilizado no Brasil, porque existe predominância dos nossos terrenos por ser relativamente baixos, planos, de grandes distâncias a serem percorridas e de paisagens diversas, né, que podem ser exploradas. Então, a minha ideia é essa, espero que seja acatado, entendeu? O aparecimento das ferrovias, elas devem estar dentro dos padrões, comparados aos países estrangeiros que adaptam esse tipo de transporte aos meios turísticos e que possa ter padrões de conforto e qualidade nos trens, que é coisa que não acontece no nosso Brasil, né? Dentro do transporte urbano de trens existe uma falta de segurança, de locomoção adequada, de conforto para os passageiros. Então, eu acredito que nós temos condições de investir, que é importante para o nosso país e para a nossa empresa, que podemos contar com parcerias do governo para esse tipo de modalidade de transporte, que quando um passageiro pretende viajar, né, a primeira coisa que ele se preocupa não é só o transporte, mas também a hospitalidade. E uma viagem de trem, ele pode te trazer uma hospitalidade de conforto, ele pode te trazer uma hospitalidade de garantias que possa suprir todas as necessidades que uma pessoa possa querer ter dentro de uma viagem turística, e que seria mais um ponto, né, de atrativo turístico para o nosso país, mediante as visões de pessoas lá fora. É a minha sugestão. Eu tenho aqui índices de como deu certo no Japão, em outros países. Eu acredito que nosso país também possa ter um potencial para ter esse tipo de transporte de qualidade, de velocidade e de segurança, conforto, com todos os requintes, né? E charme também que um transporte possa trazer para o turismo brasileiro. Desde já agradeço, entendeu? A empresa, espero que eu tenha dado pontos que possam ser fundamentais para que vocês possam comprar o meu projeto de trens, né? Transporte ferroviário, turístico para o Brasil, uma grande camada. Antigamente nós tínhamos 38 mil quilômetros de trilhos, que hoje caiu para 26 mil. É triste, né? Ver que nosso país está crescendo, aumentando esse tipo de transporte no Brasil. Nós estamos caindo, decrescendo. Então, a minha sugestão é que invistam, que passe a ter um olhar a esse tipo de transporte, que dê importância necessária para esse crescimento desse meio de transporte, para o turismo. Nós somos um país hoje que estamos recebendo pessoas de todo o mundo e sempre por via aérea, sempre de uma forma muito fria, né? E um trem, ele pode ter todos os serviços de qualidade como existe em outras formas de transportes. Pessoas que se preocupem, desde o momento em que o passageiro entre até a hospitalidade do destino onde ele deve chegar. Muito obrigado. Uma boa tarde para todos
e aguardo o retorno desse projeto aqui meu, dessa meta que eu tenho, e tá aqui comigo todos os índices e gráficos necessários da pesquisa que eu fiz, que nós temos sim um potencial para ter esse tipo de transporte no Brasil. Uma boa tarde. Margarida Esteves, fica aí com Deus.